Olá, eu sou José Paulo, da JPFO Treinamentos em Engenharia e Construção. Eu estou aqui hoje para dar início a uma série de entrevistas com pessoas do meu ciclo profissional e pessoal e darei início com a vinda aqui do engenheiro Valdir de Almeida Varela, uma referência para mim na parte profissional e pessoal. Eu sou muito grato a ele pelo grande aprendizado que tive a partir de 2008 na nossa primeira obra lá juntos e tenho certeza que vocês vão gostar do nosso papo aí. Vamos lá. Então, estou aqui com o engenheiro Valdir de Almeida Varela, que foi um líder que eu tive em dois projetos, diretor de operações. No primeiro projeto foi de 2007 a 2010. Ele esteve lá como diretor do contrato do consórcio Skanska Camargo Corrêa e eu era gerente de planejamento. Na UFN5, recentemente, 2014, 15, ele estava lá como diretor de operações na Toyo Setal, ele se encontra lá ainda, e eu estava como gerente de planejamento do empreendimento. Na minha opinião, trabalhar com o engenheiro Valdir trata-se de um profissional de altíssima performance, um excelente líder, equilibrado na gestão das equipes, com dureza, sem perder a ternura, mas com a obtenção de grandes resultados. Durante o projeto lá da UTE Cubatão, eu aprendi muita coisa com o engenheiro Valdir, que a gestão de projeto, né, atua com muita proximidade com o setor de planejamento. E uma grande importância dessa integração é que os dois setores, né, planejamento e produção, têm que estar muito alinhados para resultar, né, o produto final, que é a nossa obra. E tem uma coisa muito profunda, que é a integração do planejamento, custo e o contrato, né, a gestão geral do contrato, e a produção. Esse tripé é um alicerce, né, para a obtenção do sucesso de um empreendimento. E essa filosofia foi muito bem implantada lá e a gente obteve um excelente resultado. Agora, Valdir, por favor, fique à vontade, né, em se apresentar para o nosso público. Perfeito, Zé. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que trabalhar contigo realmente foi bastante proveitoso. Bom, na verdade, existe algo muito mais profundo, que é a integração do planejamento, custo, contratos e produção. Eu sempre chamo que esse tripé é o alicerce para a obtenção do sucesso de um empreendimento. E realmente é a coisa mais difícil de a gente unir esse tripé para poder gerir o empreendimento. Bom, com relação à minha carreira, minha vida profissional, eu trabalhei minha vida toda em 3 empresas, né, e que também acredito ser bastante importante, porque cada uma me proporcionou um desenvolvimento e uma conquista diferente. Na verdade, são 35 anos de vida profissional voltados à área de construção e montagem eletromecânica pesada. Eu me formei na Escola de Engenharia Universidade Mackenzie, em 1980, e iniciei minha vida profissional já em 1981, numa empresa, eu diria, puramente de construção eletromecânica. Esta empresa me proporcionou uma base bastante forte e sólida de conhecimentos na área de orçamento, custo e contratos e, posteriormente, com o desenvolvimento de uma área de planejamento e controle e gerenciamento e claims. Foi aí que, na verdade, eu tive o primeiro contato com a área de gerenciamento e claims. Empresa até o final de 1994, são 14 anos, né? E depois trabalhei mais 3 anos numa empresa dissidente desta primeira. Em 97, foi o grande salto, o grande pulo que eu dei. Eu entrei numa empresa brasileira, que eu, a vida inteira, sonhei em trabalhar nessa empresa, que era
uma empresa especializada em construção pesada, onde eu tive um nível de desenvolvimento principalmente nas áreas de gerenciamento de empreendimento, e isso me proporcionou a inclusão da área de engenharia e de suprimentos, atuando também, evidentemente, na área de construção civil e montagem eletromecânica pesada. Inclusive, com trabalhos na área de siderurgia, óleo e gás. Iniciei também trabalhos, nessa época, em casco de plataforma de petróleo, consolidando, assim, todas as fases de um projeto. Ou seja, a primeira empresa me proporcionou uma parte, essa segunda empresa me completou o que eu sentia que efetivamente faltava, né? Então, permaneci nessa empresa até o ano de 2005, né? No início de 2005, então, eu entrei para uma empresa multinacional, onde eu fui desenvolver um trabalho completamente diferente, né? Porque eu iniciei num projeto grande na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Era um projeto de uma instalação de uma planta de coque, todas as utilidades e todas as áreas adjacentes, né? E eu tinha uma missão ainda de ser o primeiro gerente brasileiro de uma empresa multinacional que estava se implantando no Brasil há 2 anos. E praticamente naquele momento, iniciando, então, a sua musculatura em termos de construção eletromecânica pesada. 2 anos depois, aí sim, eu já era o diretor de operações da empresa, acumulando a função de gerente do projeto, que eu ainda estava no projeto, e a nova função de diretor de operações da empresa. Foi um desafio bastante grande, né, imenso, em fazer 3 projetos simultâneos na refinaria Duque de Caxias e desenvolver áreas dentro da empresa que sequer existiam. Então, como gerente do projeto, eu tinha a execução de um projeto grande, mais 2 projetos que a empresa adquiriu ao longo deste período. E, neste mesmo momento, já na função de diretor de operações, eu estava começando a implantar a área de engenharia da empresa, a área de suprimentos. Na obra, a gente estava implantando a parte de administração e, evidentemente, toda a parte de planejamento a gente começou a implantar na empresa. Além disso, a gente suportava as áreas administrativas, financeiras no empreendimento, bem como toda a área de SMS e qualidade do empreendimento. Ou seja, esta empresa me proporcionou, na verdade, um desenvolvimento ímpar, pois tudo relativo à área operacional acabava passando por mim. E aí, no início, bom, aí fiquei 10 anos nessa empresa. Então, no início de 2015, eu voltei a trabalhar na empresa anterior que eu trabalhava, agora já com outro nome, na condição de diretor de operações, onde me mantenho até hoje, tá certo? Então, basicamente, foram 3 empresas durante 35 anos aí de carreira, de vida profissional. Muito bom. Valdir, eu queria então agora, né, fazer uma pergunta para você, que qual foi a importância de você ter iniciado a carreira no setor também de planejamento e hoje ter uma posição de destaque como diretor de operações. Ok, Zé Paulo, antes de mais nada, eu queria só que é importante a gente identificar o profissional quando a gente inicia a nossa vida profissional. E este foi um fator bastante importante para mim, porque nós temos 2 tipos de profissional. Em qualquer área que você for procurar, você só vai ver 2 tipos de profissional, o generalista e o especialista. E, feito esta identificação, eu verifiquei que o especialista não era o meu caminho, né? Portanto, eu fui buscar um desenvolvimento e abrir todo um leque e buscar um conhecimento nas 9 áreas de conhecimento, né? E, com isso, eu entrei num curso, num MBA em gerenciamento de projetos em 2001, na primeira turma de São Paulo da FGV. Na verdade, aí voltando, né? Na verdade, iniciei a minha carreira na função de orçamento e propostas, que acredito ser o início mais correto.
Por que isso? Porque é uma área que você cria, você desenvolve, você imagina e tudo mais. Durante este período, eu desenvolvi aí profissionais, basicamente 10 jovens profissionais iniciaram, e depois tantos outros, né, buscando identificar potenciais de especialização e de gerência. Então, o planejamento, para mim, eu entendo que o planejamento é tudo na vida de uma pessoa. Sem ele, você realmente não consegue fazer nada. Até para ir trabalhar, você precisa planejar o seu trajeto, né? No menor tempo, no melhor caminho, menos congestionamento, etc. Você busca efetivamente planejar o seu trajeto. Então, o planejamento você cria, você imagina, você busca soluções técnicas e criativas para executar uma tarefa. Quer dizer, quase nada é impossível você abranger. Você tem N formas, evidentemente, para atingir o seu objetivo, que certamente não será uma reta perfeita do início ao fim. Essa criatividade é que me fascina, porque planejamento sozinho certamente não dará posição de destaque a nenhum diretor de operações, mas sim uma série de coisas combinadas, além das características pessoais, evidentemente, da pessoa, tais como atitude, desenvoltura, assistência, dedicação e conhecimento. Então, na verdade, o planejamento sozinho, ele realmente não cria nada se você não tiver as outras atribuições, vamos dizer assim, para chegar onde você está e desenvolver uma tarefa como um diretor de operações, porque você acaba mexendo com toda a área, todos os nove áreas de conhecimento, você acaba desenvolvendo e trabalhando nisso. Perfeito, Valdir. Então, agora, assim, como o planejamento, programação e controle contribuiu no desempenho das suas funções como gestor das obras, de projetos complexos que você tocou aí nesses anos todos? Bom, eu vejo o seguinte, com abertura da mente, com visão ampla de como atingir os objetivos, evidentemente você consegue chegar lá, tá certo? Agora, isso é fácil falar, mas evidentemente precisa ter um certo conhecimento das diversas áreas, né? Então, você só consegue ser um gestor se você for generalista e prático, tá certo? E com atitude para poder buscar esse caminho. E para isso, evidentemente, você precisa saber para onde você quer ir, para onde você tem de ir. Isso me define objetivo, escopo, etc. Qual é o prazo disponível para eu fazer uma tarefa ou uma atividade que eu desejo completá-la e tudo mais, né? Isso me define o caminho que eu irei seguir para atingir este prazo. A coisa mais importante que eu vejo nesse contexto todo, mesmo de prazo, de tarefas sequenciais, etc., tá certo? É a metodologia que você adota para atingir aquele ponto. Existem N metodologias de trabalho, e a metodologia que você escolher, o método construtivo que você adotar, é que vai te determinar o melhor prazo, nem sempre é o menor, mas o melhor prazo, o mais adequado, o menor tempo possível, para se ativamente ligar todos os recursos. Com que recursos eu poderei trabalhar ou fazer tal coisa para atingir o meu objetivo. Então, tudo isso interligado e ligado, e mais ao custo, porque não adianta eu trabalhar numa série de metodologias, etc., se eu não enxergar que custo isto está demandando, né? Que pode me inviabilizar o processo. Então, eu tenho que ter alternativas para que isso possa, evidentemente, ser atingido. E, evidentemente, também tenho que olhar a parte de qualidade de serviços. Perfeito, Valdir. Então, com relação aos macroprocessos, né, que a gente tem implantado aí nas últimas obras, com bastante sucesso, qual que você acha que proporcionou mais integração entre o planejamento e a produção, e na programação detalhada, do cronograma, curvas de progresso, quantidades? O que você achou que foi um diferencial quando a gente trabalhou juntos lá? Perfeito. Acho que essa pergunta é bastante interessante, José.
Eu vejo, você colocou um ponto que é o seguinte, que entre o planejamento e a produção. Eu acho que o principal integrador entre o planejamento e a produção é o diálogo. Se a gente não tiver diálogo e não as duas áreas não se falarem, não buscar, fica realmente difícil, porque a área de produção ela sabe como fazer, tá certo? Ela tem o mecanismo, ela conhece, ela sabe os recursos, etc. E a técnica de ver tudo isso, enxergar, botar no papel, isso é o planejamento, evidentemente, que faz. Então, evidentemente, a técnica para se fazer, ela é uma programação detalhada dos serviços e das atividades que se tenha que fazer, pois ela é que vai direcionar o dia a dia dos trabalhos e serviços, quantificando e qualificando os mesmos, tá certo? Então, quem planeja, evidentemente, é a produção. Ela que conhece os detalhes, como eu disse. O planejamento também conhece, mas ele direciona, ele organiza, ele dispõe de ideias novas, ele questiona, ele busca integrar, vê os recursos disponíveis ou necessários, os índices utilizados dentre outros parâmetros que se coloca, tudo isso de uma forma organizada e inteligente, busca integrar todo o processo que é o planejamento, com todos os links das atividades, evidentemente, para se ver a melhor execuibilidade, sequência, duração das atividades, prazo total, etc. Mas o grande ponto do planejamento e controle é a programação detalhada do serviço. E eu fico feliz porque o Zé abordou essa questão, porque hoje a maioria dos projetos não aborda com detalhe a programação do serviço. Se trabalha de uma forma mais macro e acaba-se, evidentemente, perdendo o dia a dia do projeto. Perfeito, Valdir. Eu acho que deu aí para o pessoal ter uma visão geral, né, de como a gente trabalha, como a gente tem trabalhado em conjunto com a gerência, a alta gerência, com a direção das empresas, e aplicando essa metodologia dos 8 macroprocessos, com muita ênfase na programação, como você mesmo ressaltou, no processo de planejamento puramente, propriamente dito. E eu acho que já deu para ter o pessoal tendo uma visão. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, da sua agenda tão tomada, e mais uma vez agradecer a participação e poder contribuir com o meu público, meus seguidores, e espero que eles curtam bastante, que é uma conversa de alto nível que a gente teve aqui. Eu que agradeço, Zé, sempre é um prazer, isso é um prazer imenso em trabalhar contigo, nós tivemos bons projetos aí, e, evidentemente, eu lembro dos momentos nossos aí, de trabalho duro, de escolhas e tal, mas sempre focando no melhor do planejamento e no melhor para atingir as metas. Nós conseguimos fazer um projeto que já estava bem complicado, mas nós, em 2 anos, viramos e recuperamos e conseguimos atingir a margem ou até acima da margem esperada nesse projeto. E isso, evidentemente, é com diálogo, com participação, com briga diária, com discussão, etc., que a gente consegue isso. Eu que agradeço e estou à disposição sempre quando você precisar. Um abraço ao amigo José. Muito obrigado, Valdir. Tudo de bom aí. Até uma próxima vez. Obrigado. Se Deus quiser, obrigado, um abraço.